Assumir a depressão pode ser muito difícil e muitas vezes são os que estão ao lado que percebem que a pessoa não está bem. Nós hoje temos connosco a Liliana e temos o Fernando. Sejam bem-vindos. Muito obrigada aos dois. E foi o próprio Fernando que nos pediu socorro, por não saber mais o que fazer, Fernando. E eu começo por si por isso mesmo, porque é um marido desesperado que não sabe o que fazer com a Liliana. Não sabe o que fazer e onde pedir ajuda. Porque a sua mulher já se tentou suicidar quantas vezes? Não tem conta. Várias. E de que forma? Há um ano tentou suicidar atirando da ponta abaixo, onde foi salvo por alguém. Que ia passar. Que ia passar. Foi na Ponte Dom Luís, no Porto. Luís. Então depois esteve internada durante um mês e meio. Veio para casa, porque os tratamentos públicos são assim. É um mês e meio e vêm para casa. Depois, passado uns meses, isto foi em outubro, em fevereiro, tentou suicidar outra vez, da mesma forma. Atirando-se numa ponte? Da mesma ponte. Na qual fui eu que a apanhei. Eu e os filhos. Mas iam a passar por acaso ou Não. foram atrás dela? Eu fui atrás dela porque ela foi para lá. Sim. Filhos com que idade? 13 e 10. E mais recentemente? Tentou-se enforcar 2 vezes. Em casa. Agora, em seu entender, porque é que, e já vamos dar a palavra à Liliana, porque é que a Liliana chegou a este estádio? Porque isto é uma absoluta depressão, não é? Absoluta. Eu sei que esta depressão vem de anos, não é de agora, vem de anos. Vem de anos, sim. E porquê? Desde a infância. Mas E agravou-se. Sim, uma coisa são os problemas de infância e que certamente depois irá resolvê-los, não é? Agora, a vossa vida também fez com que todo este estado de coisas se fosse agravando, não é? O que é que aconteceu na vossa vida? Eu tinha uma firma de construção civil, na qual deu falência completamente. Há muito tempo? 6 anos. Perdemos casa, carro, perdemos tudo. Portanto, tinha uma vida confortável? Tínhamos. Confortável mesmo. E a partir daí, na qual perdemos tudo, que tivemos que pedir ajuda à Câmara local e dar-nos uma habitação, porque ficámos sem habitação. Um bairro social. Exatamente. E acha que tudo isso complicou? Complicou. A partir daí foi descalabro. Oh, Liliana, o que é que sente? Eu sinto tristeza. Mas é que basta olhar para si. Sente uma profunda tristeza. A depressão é isso. Nem quando está com os seus filhos. É a mesma coisa. A vida não faz sentido? Não. E deixou de fazer sentido quando? Já há um ano. Mas tem a ver com estas mudanças que ocorreram na vossa vida? Por exemplo, o ir para um bairro social, tudo isso? Sim. Piorou? Ou ajudou a piorar o seu estado? Sim, porque agora não tenho vontade de fazer nada. Oh, Eduardo, eu peço-lhe já ajuda a si, enquanto diretor terapêutico de Vila Ramadas, porque nós olhamos para a Liliana e não me parece que seja uma pessoa viva. Não, o olhar para a Liliana dá-nos um aperto no coração, porque ela tem uma expressão de morte, está seca por dentro, está vazia e está num sofrimento horrível, porque a depressão pode ser o acumular de várias situações. Podem ser situações mal resolvidas no passado, ou na sua infância, ou na adolescência, ou pode ser esta situação dos últimos 6 anos, em que o estilo de vida a que estavam habituados mudou. Ou pode ser tudo isso? Ou pode ser tudo isso. Me parece que também é o caso da Liliana. Mas aquilo que a mim me, digamos, aperta mais o coração é ver a expressão no rosto da Liliana, em que, e há pouco, quando estava a falar com ela, ela não tem qualquer tipo de razão para viver.
Nem os filhos. Eu estava-lhe a comentar isso, que há muitas senhoras, mulheres, que sofrem imenso por não terem a possibilidade de terem filhos. Ela foi abençoada, de alguma maneira, a ter duas crianças, uma com 11 e outra com 13 anos. E neste momento nem o amor de mãe é manifestado, porque ela não tem um amor próprio. Ela Eduardo, não está ligada a Liliana com ela. usou aqui uma palavra. Eu sei do que é a Liliana. Eu tenho o maior respeito e a maior consideração por pessoas em depressão, porque eu já tive uma depressão. E a Liliana usou a expressão daquilo que eu senti durante a minha depressão. Viver em profunda tristeza. Isso é o estado, digamos, é um estado em que pode-se prolongar durante vários anos. É um estado... É o caso da Liliana. Que é o caso da Liliana, que ela está não é nostalgia, é uma profunda tristeza, porque é numa espiral. Ela está desligada dela própria, ela não se está... Ela acorda, adormece, come, porque o corpo vai fazendo. Sim, é mecânico, coisas. mas isso é tudo a parte física. Agora, a parte, em termos interiores, de ela com ela própria não estar em paz, não estar sossegada, não estar conectada, existe este vazio, esta interrupção. De alguma maneira, houve uma série de situações que a fizeram disparar, entrar nesta espiral de autopiedade e de vítima e de sofrimento total. E da qual não se sai sem ajuda. Da qual não se sai sem ajuda Mas no com caso um determinado tipo de ajuda, porque sejamos sinceros, o marido falava já aqui no Sistema Nacional de Saúde, porque a mim choca-me que estas pessoas muitas vezes vão ao hospital e saem de lá com comprimidos, que para mim só anestesiam, mais nada. E não há cura. Sim, a maioria das depressões em Portugal é trabalhada por intermédio da parte física, por intermédio dos medicamentos. Os medicamentos só podem corrigir a falta de químicos que o nosso corpo não está a produzir numa determinada fase da nossa vida. Porque emocionalmente não resolvem nada. Não, Agora, porque a pessoa não percebe porque é que está assim, tem que ser descodificado. A pessoa não... Eu tratei a minha sem um único medicamento, mas com psicanálise, eu fui pela psicanálise. Depois, cada pessoa encontra o seu caminho, não é? Exato, e talvez numa certa fase, numa fase inicial, quando a depressão está no estado agudo, até se calhar é sensato tomar algum tipo de medicamentos para aumentar digamos, o equilíbrio do estado do humor, de forma a que, no caso da Liliana, pudesse fazer as coisas do dia a dia, pronto, com um ânimo mais saudável. Agora, há que trabalhar em termos psicológicos, de fazer um trabalho de introspeção, de autodescoberta. Há que mexer em tudo. Há que mexer em tudo, e há certas coisas, se calhar, no passado da Liliana que não estão resolvidas na sua totalidade e que a estão a bloquear de viver o presente e de olhar para o futuro. Tanto que ela, ao olhar dela, ela não tem qualquer tipo de esperança pelo futuro. O amanhã para ela não tem um significado. O hoje para ela é indiferente. Porque se calhar está bloqueada em alguma situação que aconteceu há 6 anos, há 10 ou há 15, que só por intermédio de um trabalho de psicoterapia se pode vir, digamos, a desbloquear esses pequenos traumas ou essas pequenas vivências e experiências que, no caso da Liliana, foram muito, muito, muito marcantes e que é visível pelo rosto dela. O Eduardo já falou várias vezes no olhar da Liliana. A mim o que mais me impressionou, até porque eu me revi neste rosto, é a falta de sorriso. Aqueles lábios, se virem bem, estão acentuadamente marcados para baixo. E, portanto, eu revejo-me em si, porque eu também me quis matar há 20 anos, quando tive uma depressão, não tentei concretizar porque recorri à ajuda. E, portanto, eu também era assim, lábios cerrados para baixo, porque não havia vontade para sorrir. E hoje é uma preocupação que eu tenho, estou muito bem resolvido comigo há muitos anos, felizmente. Não quer dizer que eu não entre em depressão amanhã ou depois, porque andamos sempre aqui neste equilíbrio instável, mas depois de ser tratado, não é? A pessoa fica fica mais alerta, fica mais atento a possíveis sinais de uma futura depressão. Mas hoje eu dou comigo a pensar, não, nunca os lábios para baixo, sempre assim, para os outros. Estou bem comigo. E isto vai acontecer com a Liliana, certamente. Terá de acontecer. Tudo aquilo que se manifesta para o exterior é aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso, se nós esprememos um tomate, não sai sumo de laranja. Por isso, sai de nós aquilo que nós temos cá dentro. Neste caso, a Liliana não tem amor próprio, não tem valor próprio, não tem autoestima, não tem desejo, não tem vida. E por isso está seco. E por isso aquele olhar triste e abatido e de morte tem que desaparecer. A Liliana continua a pensar em suicidar-se?
Eu ia fazer agora, a minha filha faz anos na sexta-feira e eu depois ia fazer. É este só o pensamento que a Liliana tem? É porque ela só vê a morte como a solução mais lógica para sair deste espaço horrível, que é uma espiral contínua e obsessiva e negativa, em que ela só considera o sossego e a paz na morte. E nós temos que inverter isso rapidamente. E há muitas pessoas que desvalorizam as depressões dos outros, por isso eu tenho o maior dos respeitos, porque das duas uma, ou estas pessoas são tratadas ou acabam mesmo por arranjar como saída à morte. Eu penso que tem que ser interrompido porque há muita gente que sofre da depressão por várias razões e de momento em Portugal estão a aparecer muito mais casos de depressão. Estão criadas as razões para aparecerem mais depressões? Porque as condições estão criadas nesse sentido. Agora, no caso da Liliana e de outras tantas Lilianas que estão a ver, é importante ganhar e a parte do Fernando, que teve um amor incondicional de nunca desistir. Ele é uma pessoa, digamos, vital no futuro da Liliana, porque o Fernando é que foi a pessoa que tem estado a viver ao lado dela e com um sentimento de impotência. Tentou fazer tudo possível e imaginário e não está a conseguir. E por isso, por intermédio dos medicamentos, só se consegue corrigir a parte do corpo, a parte física, mas existem mais duas entidades. Existe a parte mental e a parte emocional. E a Liliana vai ser avaliada por vós? Nós, para a semana, vamos avaliar a Liliana de forma a tentarmos criar condições para invertermos totalmente este estilo de vida que a Liliana está a ter, de maneira a adquirir um gosto pelo futuro e criarmos âncoras pela vida. Está preparada, Liliana? Estou. Porque eu quero me curar. E nós estamos aqui para ver. E vai vencer, vai vencer.